13, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13. Vamos ler o versículo 13. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13, e o versículo também 13. Se não achou, não tem problema, é só ler aqui por cima que já está aqui o versículo projetado. Nos diz assim a palavra do Senhor: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Maravilha. Estou com uma sensação de estar encerrando ao invés de estar começando. Cubra sua cabeça um pouquinho e feche seus olhos. Grandioso e eterno Deus, meu Pai celestial, quero te agradecer, Senhor, por tudo que Tu és em nossas vidas. Te agradecer, Pai, pela leitura de Tua palavra. Te agradecer, Senhor, da glória, porque estamos aqui em Tua casa. Te agradecer, Pai celestial, porque sabemos que nunca nos abandonas, estás conosco. Queremos te pedir, Senhor, na glória, que continue nos abençoando. Nos dê, Senhor, da mágoa a Tua graça, o Teu favor, Tua misericórdia, Tua direção, Tua unção. Fala conosco, Senhor. Nós te clamamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que bom, não é? Queridos, apesar desse texto, eu queria falar com vocês sobre a cruz. Uma proposta de comunhão. Quando nós pensamos em religiosidade, dentro do nosso contexto ocidental aqui, a gente sempre pensa em cristianismo, a maioria pelo menos pensa em cristianismo. E quando nós pensamos em cristianismo, uma grande parte das pessoas lembram logo da cruz. Lembram que o Cristo, o Jesus, ele morreu numa cruz. E aí, logo lembramos da cruz. Algumas pessoas até têm necessidade, sentem a necessidade de andar com a cruz de Cristo. Outros satisfazem-se em ter o Cristo da cruz. Eu acho melhor o Cristo da cruz do que a cruz de Cristo. E isso, às vezes, tem também a questão da mensagem que isso nos transmite, a cruz de Cristo. Claro que quando a gente fala sobre a cruz de Cristo, não estamos nos referindo àquela madeira, aqueles pedaços de pau que ele foi pregado lá. Mas tudo que envolve isso, tudo que envolve a cruz, tudo que envolve o sacrifício, tudo que envolve a redenção, o plano de salvação, todas essas coisas que envolvem, traz para a gente uma mensagem, traz para a gente uma ideia, uma proposta. E a proposta da cruz é de comunhão com Deus. Esse versículo que nós lemos aqui agora, ele nos traz três palavras interessantes: graça, amor e comunhão. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Que maravilha! Graça, comunhão e paz. A cruz, tendo essa proposta de comunhão, ela propõe a gente, ela traz para a gente alguns benefícios, mas também traz para a gente algumas exigências. Eu também queria falar um pouco sobre isso, as exigências e os benefícios da cruz. Você sabia disso? Sabia que a cruz do Senhor, a mensagem da cruz, nos traz benefícios, mas também nos traz algumas exigências? Eu vou começar a falar sobre as exigências. A primeira exigência da mensagem da cruz, ou da proposta da cruz, é uma mensagem, é uma proposta, é uma exigência de fé. Eu queria, antes da gente desenvolver, encontrou aí um dos melhores, vamos ver aí, dá uma jogada aí, uma coisa que acredito que você já deve ter visto muitas vezes, uma boa parte do pessoal já me acompanhou muito nisso. Pedi a alguém ali para dar uma desligada nas lâmpadas aqui, para ficar melhor ainda a projeção. Mas eu queria, antes de falar sobre a questão da fé, explicar porque esse negócio está aí,
e dar uma explicada sobre isso aí, mas bem rápida, né? Bem rápida, não é o nosso foco. Bom, muito bem. Como está ali em cima o tabernáculo, né? Então, o tabernáculo, para uma boa parte dos irmãos, bem normal, bem conhecido, sabe o que é, sabe o que significa. Já passamos aqui no passado muito tempo falando sobre isso, sobre o tabernáculo. Mas para alguns eu vou situar, né? Eu gosto muito de situar as pessoas. Houve um tempo em que o povo de Israel esteve escravo no Egito. Um dia Deus chamou Moisés e mandou ele lá no Egito liberar o povo. E os irmãos sabem que foi uma batalha de Moisés com o faraó, até que a mão de Deus prevaleceu, o braço forte do Senhor, com as pragas. O faraó não aguentou, não resistiu, liberou o povo. O povo liberado atravessou o Mar Vermelho e do outro lado, já no deserto, em liberdade. Agora, Deus trouxe uma proposta de comunhão. E a proposta de comunhão revelava o plano de redenção, o plano de salvação. Todo o plano de salvação estava figurado nessa coisa aí. Deus chamou Moisés e falou assim: Moisés, dá uma olhada aqui em cima. Aí Moisés olhou e viu lá o tabernáculo. E Deus falou para ele: faça um igualzinho aí embaixo. E saiu ditando para Moisés os tamanhos, as quantidades, as cores, os formatos, as posições. Saiu o material que devia ser usado. Saiu dizendo a ele tudo. Isso faça de ouro, isso faça de prata, isso faça de bronze, isso faça de tecido, isso faça na cor azul, isso na cor vermelha, isso na cor branca. Saiu revelando tudo. E tudo aquilo ali tinha a ver, ou tem a ver, com o plano de redenção, com a proposta de comunhão. Na verdade, irmão, a questão é assim. Talvez você também tenha o esclarecimento, mas eu vou trazer uma ideia assim, para a gente seguir uma linha bem rápida. Deus fez o homem lá no jardim do Éden. Voltei um pouco mais, né? Lá no jardim do Éden, em plena comunhão com ele. O homem tinha plena comunhão. A Bíblia diz que ao final de cada dia, Deus passeava lá, voltava lá e batia um papo, conversava, talvez assim: e aí, como é que foi o dia? Pá? E ele batia aquele papo. Um dia o homem pecou. E o pecado, eu tenho dito isso aqui talvez já exaustivamente, o pecado é coisa grave. O pecado é difícil, não é uma coisa banal. O mundo tem banalizado o pecado, as pessoas não se interessam por isso, quer nem saber se é pecado, se não é, o que é vontade de Deus, o que não é, o que agrada a Deus ou não. O mundo não está nem aí para isso. Mas o pecado tem consequências gravíssimas e seríssimas, e é preciso resolver a questão pecado aqui, porque foi aqui que se pecou, é aqui que se tem que resolver isso. E Adão, infelizmente, foi induzido, conduzido, tentado e cedeu, pecou. E quando pecou, os primeiros representantes da humanidade foram banidos, não só do jardim do Éden, o lugar onde estavam habitando, mas também banidos da presença de Deus. E ser banido da presença de Deus significa dizer que eles não tinham mais comunhão, não tinham mais ligação com o eterno, perderam as coisas espirituais, as bênçãos espirituais. Infelizmente, seguindo a leitura bíblica, você vai acabar encontrando Deus dizer, a Bíblia dizer, que Deus procurou um só justo, um só, que buscasse a Deus, e ninguém mais tinha. Desse ponto de vista, a humanidade estava perdida. E estava perdida por conta de uma coisa chamada pecado, que não tem solução. Pense, quando você tem conhecimento de uma pessoa que está em uma enfermidade, que as pessoas não gostam nem de falar o nome dela, e alguém fala assim: ó, estágio terminal. Aí as pessoas ficam logo desenganadas, aquela tristeza terminal. A humanidade estava disso a pior, porque o pecado é pior que câncer, o pecado é pior que gangrena, o pecado é terrível.
e a humanidade estava em estado terminal. Não há solução, não há o que fazer, não tem nada que se possa fazer. Não existe nada que o homem possa fazer para resolver a questão chamada pecado. Uma vez cometido o pecado, acabou. Está lá o pecado cometido e tem como consequência a perdição eterna. Tem como consequência a morte. E não só morte física, mas morte espiritual. Terrível. Era assim que estava a humanidade. Mas Deus, esse versículo que nós lemos aqui, que diz que o amor de Deus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus, no seu infinito amor, decidiu, foi decisão dele, arquitetar um plano de reconciliação, arquitetar um plano de comunhão. Ele olhou, está todo mundo perdido, e eles não têm o que fazer, e se eu não tomar uma providência, eles se perderão todos. E aí Deus decidiu tomar uma providência, e anunciou isso através do tabernáculo, e ele fez aqui esse protótipo, e falou assim, ó, é assim que a coisa vai desenvolver. Só que aqui, nesses dias em que Moisés estava em seu ministério, a Bíblia diz que eles estavam nas sombras, e quem está nas sombras não tem uma visão clara das coisas, ele estava vendo as coisas apenas por sombras, e aí essas sombras aí, isso aí fez sombra, isso aí foi a salvação, isso aí foi a redenção, o plano de redenção, fazendo sombra para o povo de Israel. E aí revelou-se o plano de redenção através do tabernáculo. É muito fácil a gente até inclusive ver isso. Eu vou falar que está fora do meu esquema, mas eu vou falar bem rapidinho. É que aqui, ó, na tenda da congregação, existem alguns utensílios. Esse aqui, ó, o cara botou aí já. Então aqui tem um utensílio chamado a mesa dos pães da proposição. Ali tem um utensílio chamado os 7 castiçais. Aqui tinha um utensílio, o altar de incenso, e aqui dentro um utensílio chamado a arca do concerto. Na verdade, irmãos, a arca do concerto aqui é onde Deus se entronizava, e pelo plano de redenção, a gente olhando pela Bíblia, a gente vê que é Deus vindo do seu trono, saindo a encontrar o homem lá fora. E hoje nós estamos no sentido inverso, porque Jesus já veio, já nos encontrou, já morreu e nos fez um caminho de volta marcado pelo sangue dos seus pés feridos, e a gente agora pode voltar a encontrar Deus de volta em seu trono. Plano de redenção tremendo. Volta aquele outro lá, volta aquele outro. Sim, aí é isso, antes de voltar. Isso aqui, ó, forma daqui para aqui e daqui para lá. Se você observar, vai formar justamente o instrumento em que Jesus morreu. O formato da arrumação. Volta aquela outra lá. Aqui dentro está aquele instrumento formado numa direção aqui e numa direção aqui. Por que Jesus morreu numa cruz? Que tem gente que não gosta disso, que fala que ele morreu numa estaca, mas ele morreu numa cruz. Por que ele morreu numa cruz? A cruz fala o seguinte, irmão: Jesus é 100% homem, mas também é 100% Deus. Havia uma inimizade entre Deus e os homens. A Bíblia diz assim: quem se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E a amizade para com esse mundo é inimizade para com Deus. E os homens amaram mais o pecado, amaram mais o mundo e preferiram a inimizade com Deus. As pessoas estavam inimigas. Havia uma necessidade de se proporcionar comunhão, amizade, aproximação entre Deus e os homens. Como é que os homens cogitam? Os homens cogitam aqui, ó, horizontalmente. Os interesses dos homens são em coisas daqui. As pessoas se interessam em se profissionalizar, em fazer família, em adquirir bens, em conseguir empresas, em edificar. Sempre é nesse nível que os homens se preocupam.
Deus se preocupa aqui, ó, em levar homens para o céu, resolver a questão do homem espiritual. E se você observar, isso aqui é homem, Jesus é 100% homem, mas também era 100% Deus. Quando ele morre numa cruz, ele está mostrando a comunhão perfeita entre Deus e o homem. Ele precisava ser numa cruz, porque ele precisava dizer, ó, aqui existe um perfeito homem e um perfeito Deus, oferecendo-se pela humanidade para proporcionar comunhão, reconciliação entre Deus e o homem. Quem entendeu, diga amém aí. Muito bem. Aí é o plano de redenção. Mas aonde está o plano de redenção? Rapidamente, o que é isso aqui, essas coisinhas aqui? Essas coisinhas aqui, irmãos, estão fora do plano de redenção. Estavam sendo convidados ao plano de redenção. Essas coisinhas aqui são as cabaninhas, representam ali as casinhas de lona, as cabaninhas das tribos de Israel. A tribo de Judá e a sua bandeira aqui à frente, a tribo de Judá, onde tinha o leão da tribo de Judá, que é Jesus, acampava assim na frente. E em volta tinha a tribo de Dan, a tribo de Naftali, e aí por diante várias tribos em volta do tabernáculo, lugar onde Deus se entronizava e se revelava, e aqui revelado o plano de redenção, o plano de salvação. Eu vou chegar na mensagem da cruz ainda. Aqui na frente, irmãos, tinha uma cortina, na verdade tinham 4 cortinas, e essas 4 cortinas sustentadas por 5 colunas, tinham uma mensagem. Muito fácil, já falei sobre isso aqui. São 4 evangelhos. Cada uma daquelas cortinas, que era cada uma de uma cor diferente, e o número de cortinas, que 4 e também 4 evangelhos, e a cor de cada cortina apontava justamente para os evangelhos. E o número 5 das colunas apontava para a graça de Deus. Era como se Deus tivesse saído lá do seu trono, a arca do concerto, e estivesse vindo, um dia a gente pode ver isso, Deus saindo pelo instrumento e vindo encontrar o homem aqui fora e dizendo assim: quem tem sede, venha e beba. Quem tem sede, é isso. Ele dizia assim: ó, venha para o plano de redenção, tomai e comei de graça, chamando os homens para dentro do seu plano de redenção. É aqui dentro. Chamando através de quê? Das cortinas, que era o evangelho. Os evangelhos representado na cortina ali. Mas tem uma coisa, irmão, eu falei para você que a primeira exigência é fé, e as pessoas só entravam aqui se acreditassem que aqui tinha um Deus. Eles só entravam ali se acreditassem que precisavam da comunhão com Deus. Eles só entravam ali se crescem em tudo aquilo que se dizia haver ali dentro. E não era fácil acreditar nisso não, sabe por quê? Porque isso aqui era muito lindo por dentro, mas era bastante feio pelo lado de fora. Pelo lado de dentro era tudo de ouro. Irmãos, imaginem se esta casa aqui tivesse as paredes aqui, ó, tudo revestida em ouro. Era assim, era tudo revestido em ouro, uma coisa linda. Os instrumentos que tinham aqui por dentro, ó, tudo era de ouro aqui, ó. O que tinha aqui por dentro, só aqui tinha 30 quilos de ouro no castiçal. A mesa aqui, toda revestida, tudo revestido em ouro. As colunas, tal, tudo, uma coisa linda. Mas era coberto por peles de animais, e a última cobertura era de couro de peixe. Imagine você chegar num lugar onde tem uma casa toda coberta de couro de peixe, uma coisa meio desagradável, não vai atrair muito você a entrar não. Mas aí existe essa necessidade, a exigência da fé. Alguém dizer assim: está vendo aquela casinha tão pouco atraente? Sim, ali dentro é lindo, e lá dentro há um Deus que pode salvar, há um Deus que pode solucionar a tua vida. Há um único Deus verdadeiro está ali dentro. E as pessoas daqui fora precisavam acreditar nisso. Precisava crer que lá dentro estava o Deus Todo-Poderoso. Aí, rapidamente, por quê? Por que que Deus fez isso? Porque
ele não fez logo uma casinha linda pelo lado de fora, para as pessoas serem atraídas, uma vez que ele queria atrair as pessoas para ele? Porque ele não queria atrair as pessoas para ele por aquilo que ele faz. Ele queria atrair as pessoas para ele por aquilo que ele é. Quem deu para entender, diga amém aí. E aí, quando se mostra muita coisa linda e o que se faz, as pessoas correm pelo que veem, e o que vê não é fé. E por que precisa de fé? Porque aquele homem lá no jardim do Éden que eu falei, ele distanciou-se de Deus. Por quê? Aí é simples. Muitos diriam rapidamente, porque pecou. Ok. Agora vem a outra pergunta: e por que ele pecou? Pecou porque não creu. E porque ele não creu, isso o levou ao pecado. E porque ele pecou, ele perdeu a comunhão com Deus, ele distanciou-se de Deus, ele perdeu a bênção celestial, ele perdeu a comunhão, perdeu tudo. E Deus olhou e disse: não tem jeito, eu quero de volta. É meu, foi eu quem fiz, não vou deixar o diabo ganhá-los, não vou deixar o pecado levar, eu vou pegar de volta. Agora tem uma coisa: eles perderam a comunhão porque não creram e pecaram. Eles estão em pecado. Agora, se eles voltarem, mesmo sem comunhão e em pecado, crer, eu os perdoarei e trarei eles de volta para perto de mim. Deu para entender? Se fosse uma casa bonita, o cara ia logo pela atração da beleza. Mas é preciso ir e saber assim: não é isso. Eu não preciso de beleza, eu preciso de Deus. Eu não preciso de decoração, eu preciso é de Deus. É Deus quem resolve a tua vida. Você pode dizer amém aí, querido? Volta lá, filho. Então o que acontecia aqui? Volta lá. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Agora, muito bem. Querido, então está aqui. O que acontecia aqui então? O que acontecia aqui era que o indivíduo que acreditava, naqueles dias principalmente, o indivíduo que acreditava, ele precisava acreditar em algumas coisas. Eu vou falar sobre isso em breve. Ele acreditava, ele entrava, ele passava por aqui, por essas cortinas, e entrava dentro do plano de redenção. E quando ele entrava no plano de redenção, entrava pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aí o indivíduo aqui ouvia que lá estava Deus, aí ele decidia entrar por meio da fé. E a primeira coisa que ele encontrava logo que entrava era o altar de holocaustos. O altar de holocaustos era o lugar aonde se queimava em sacrifício cordeiros, bezerros, animais que eram selecionados para serem sacrificados e queimados ao Senhor. Obviamente, não é que Deus era um Deus que gostava de sacrifício. Um dia ele precisou dizer isso: terá o Senhor mais prazer em sacrifício do que se obedeça a sua palavra? Sem dúvida nenhuma, o grande prazer de Deus é que você seja obediente e não sacrificante. É melhor ser obediente. Diga amém aí. Mas aqui tinha o altar de holocausto, o lugar onde todo animal que morria apontava, profetizava, anunciava a morte de Jesus na cruz do Calvário. Todo animal que morreu, ali morreu milhares de animais, mas todos eles diziam assim: um dia Jesus virá, um dia virá o Cristo, um dia virá o Messias, um dia acontecerá o sacrifício perfeito, um dia acontecerá o último sacrifício, um dia acontecerá o sacrifício do Cordeiro de Deus, não que apenas encobre, não que apenas aplaca, mas tira o pecado do mundo. Tira de uma vez. Aquilo ali apontava para isso. Tudo isso que acontecia ali era apontando para o sacrifício de Cristo. Então a primeira coisa que era exigida era fé. Era preciso ter fé para pegar o seu animal, entrar até aqui e fazer parte do plano de redenção. Primeira exigência.
Existe uma proposta de comunhão na cruz, mas a primeira exigência é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso crer, eu preciso ter fé. Fé suficiente para mexer com o meu comportamento, fé suficiente para mexer com as minhas atitudes, fé suficiente para mexer com as minhas decisões, fé suficiente para levar um desses homens que estavam aí nessas casinhas a reservar o seu animalzinho e colocar-se na frente do tabernáculo e dizer: eu pequei e preciso do perdão desse Deus que está aí. E sabe o que é? Porque tem a exigência e o benefício que eu falei para você. Sabe qual é o primeiro benefício? Perdão. O primeiro benefício da cruz é perdão. Mas o perdão só acontece depois da fé. Sem fé não é possível agradar a Deus. E aí pela fé o indivíduo entra. E aí ele entra levando um cordeiro, porque ele entra para buscar benefício. Ele não entra para buscar exigência, ele entra cumprindo a exigência, que é da fé, para buscar benefício. E o primeiro benefício que ele vai buscar, chama-se perdão. A única maneira de entrar no plano de redenção de Deus é perdoado pela fé. Deu para entender ou não? Eu queria que você, por favor, repetisse isso: perdoado pela fé. A única maneira de entrar no plano de redenção é sendo perdoado, e isso por meio da fé. Você, por fé, entra no plano de redenção. A primeira coisa que encontra é altar de holocausto, que vai te trazer perdão. Agora, só se compreende a importância do perdão quando também se compreende a consequência de não ser perdoado. Porque o cara, perdão, quer saber de perdão? Eu quero estar perdoado, nem ser perdoado, eu não quero nada disso. Que importância tem isso? Perdão. O indivíduo só compreende essa importância de perdão quando ele compreende também a consequência de não ser perdoado. Porque o indivíduo não perdoado, estava aqui o povo de Israel, continuaria escravo do Egito, continuaria sem projeto de vida, continuaria, querido, sem nenhuma projeção, ele continuaria escravo, continuaria preso, é terrível. Sem perdão não há céu, sem perdão não há eternidade, sem perdão não há vida. E o perdão é tão interessante que, escute isso, irmão, só existe um Deus de verdade, só existe um Salvador de verdade, só existe uma vida a ser vivida, só existe um que pode perdoar, só existe um céu para se entrar, não há mais de um céu. Então eu quero pensar assim: olha, só tem uma vida, essa, não tem outra vida, e depois dessa vida eu vou ter que ajustar com a eternidade. E se eu não sair daqui perdoado, eu não terei o direito do descanso eterno. Por quê? Porque se eu não for perdoado, o que continua em mim? O pecado. E o pecado tem consequências gravíssimas. E a consequência gravíssima que ele tem é que ele tem o poder de separar o homem de Deus. Aí o homem separado de Deus na eternidade, ele não tem paz. Separado de Deus na eternidade, não tem vida. Ele parte para a perdição eterna. Olha a importância de ser perdoado aqui. E quem pode me perdoar? Só há um que pode te perdoar e te colocar em comunhão. Quando o Senhor apareceu, falou assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém volta à comunhão a não ser por mim. Você pode dizer amém? Só se compreende a importância do perdão quando se compreende a consequência de não ser perdoado. Só existe um Salvador, só há um céu, só há uma vida. Você tem que aproveitar essa, não vai ter segunda chance. Você tem que aproveitar esses dias, esses anozinhos que Deus te dá aqui, para voltar à comunhão com Deus, para quando partir daqui, já ir pronto. Só que o perdão, o próprio perdão, traz uma exigência. Sabe qual é a exigência? Reconhecimento do pecado, tristeza segundo Deus, é o que exige o perdão. Ou seja, imagine um indivíduo aqui fora,
Aí ele tem fé. Alguém fala assim: lá dentro tem um Deus. Ele fala: legal, acreditei. Tem, eu sei que tem mesmo. E fala assim: ali na frente tem perdão. Ali na frente tem um altar de holocausto que pode resolver a questão do indivíduo que está em pecado. Ele fala: opa, acreditei também. Você não vai não? Ele fala: não sou pecador, não preciso disso. Eu conheci uma pessoa assim. Eu conheci uma pessoa que eu pregava para ela, falou assim, ela me dizia assim: prega para o meu irmão, ele sim precisa. Eu digo: como é? Mas ele dizia: prega para o meu irmão. Eu era amigo do irmão dela, dessa pessoa. Aí eu ia pregar assim: não, pega para o meu irmão, ele precisa mais de mim do que eu. Ele precisa de Deus mais do que você. Ele precisa de perdão mais do que você. Quer dizer, você não precisa de perdão nem de Deus. Não, você vê a vida que ele leva, eu não, né? Eu, quer dizer, não precisa de Deus. Se não precisa de Deus, não vai entrar. Você não precisa de perdão, não vai entrar no plano de redenção, porque Deus olhou e não viu um justo sequer. Essa de dizer assim: não, eu até que ando bem, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não jogo, eu não quero mal a ninguém, nunca matei. Esse tipo de coisa deixa você fora do plano de redenção, porque isso é mesmo que dizer assim: Deus enganou-se, ou Deus é mentiroso. Ele disse que não viu um justo sequer, e eu estou aqui, sou justo, bacana, gente fina. É preciso cumprir a exigência do perdão. Reconhecimento do pecado. O primeiro passo que o homem dá para a salvação é reconhecer que está caminhando para o inferno. Quando o cara reconhece: rapaz, eu estou caminhando para o inferno, ele acabou de dar o primeiro passo para ser salvo. Porque ele diz assim: eu não posso continuar nesse caminho, eu não posso, eu não quero ir para a perdição, eu preciso uma solução. Aí Jesus fala assim: Deus amou o mundo que mandou a mim, e você agora é só crer. Se creres, verás a glória de Deus. Você pode dizer amém de novo? Então, infelizmente ou felizmente, há uma exigência do perdão. É preciso crer que esse é o plano de redenção. É preciso crer que aí está o Deus. É preciso tomar a atitude de entrar nesse plano sabendo: eu sou pecador, eu preciso perdão, eu preciso mudar de vida. Na verdade, o mudar de vida é tão sério que a Bíblia fala assim: é necessário nascer de novo, porque esse você que contaminou-se com o pecado já não serve mais. Porém, Deus pega esse você e faz um novo você em você mesmo. E aí você, como nova criatura, agora sim faz parte do plano de redenção de Deus. Você pode dizer amém? E aí, cumprida esta exigência do benefício chamado perdão, vem outra exigência: santificação ou santidade. Sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. Você pode dizer amém? Está escrito na palavra isso. É uma exigência da cruz, santificação. E o que é santificação? Santificação é perder o interesse pelo brilho desse mundo. Esse mundo tem um brilho, esse mundo tem uma atração, esse mundo é terrível. É outra coisa que, infelizmente, as pessoas parecem que não percebem. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Diz que o maligno, Satanás, é enganador, ele é maquiavélico, ele vive arquitetando armadilhas enganadoras para prender as pessoas, e as pessoas se deixam levar às vezes, e o grande interesse do diabo, de uma forma geral, é em toda a humanidade, mas em especial nos servos de Deus. Ele não está muito preocupado com quem está servindo a ele, não. Ele quer saber da tua vida que está servindo a Deus. Aí ele fica infernizando, perturbando. A Bíblia diz que ele fica em derredor, bramando como leão, ou bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas que bom, porque ao redor de nós acampa-se o anjo do Senhor para nos livrar e guardar. Ele vem buscar
mas encontra é o anjo do Senhor dizendo: esse aqui não, esse aqui foi lavado, comprado, remido pelo meu sangue, esse você não vai mexer com ele, porque a Bíblia também diz que quem é de Deus, o diabo não toca. Agora eu quero que você diga isso, por favor. Quem é de Deus, o diabo não toca. Diga isso. Portanto, seja de Deus. Seja de Deus, pertença a Deus. Seja de Deus, que o diabo não toca você. Quando eu era menino, tinha um medo do diabo terrível. Era. E fazia um outro medo a gente. O pessoal dizia assim: olhe, menino desobediente, menino que é traquino, o diabo aparece. Pronto, era suficiente, porque o cara não queria, não era nem que o diabo tocasse, o cara não queria nem ver. E quando se encontrava um menino muito ruim, traquino, aí dizia: ó, esse menino viu o diabo. Ai, meu Deus. Aí quando vê o diabo, já era um negócio: ai, não pode ver o diabo. E tinha medo do diabo. Depois de um tempo eu comecei a ler a Bíblia, e aí vi que é o contrário. É o contrário. A Bíblia diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. Eu posso resisti-lo? Pode. E ele fugirá de vós. Aleluia. Sujeitai-vos a Deus, seja de Deus, resistir ao diabo, ele vai fugir, vai correr. Quando ele vê você de joelhos, ele vai cair fora, porque ele sabe, lá vem poder de Deus. Tem crente de joelho orando? Tem. Deus vai aparecer na jogada. Vou cair fora. E cai fora mesmo, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Quem crê nisso, dê glória a Deus aí. Deus é bom demais, não é, irmão? Que Deus maravilhoso. Então, o que é santidade? Perder o interesse pelo brilho deste mundo. O mundo jaz no maligno, e o diabo pinta o mundo bem bonito, uma porção de coisa. Ai, como tem coisa, irmão. Eu não vou nem falar aqui, porque já vai perder muito tempo. Aí tem coisa à vontade. Irmão, que pena, né? Quanta gente de Deus que não pode ter um evento anual, que o cara perde a cabeça, perde a comunhão. Um evento anual. Vou citar um assim: festas juninas. Daqui a pouco está lá o irmão: oh, meu filho, sai daí, não é? Aí carnaval, aí, oh, meu irmão, sai daí. Que pena, irmão, o brilho do mundo. Santidade não é não ir para esses lugares. Santidade não é não fazer algumas coisas. Santidade é não se interessar mais por isso. Não me interessa mais isso. Chegou o carnaval, que passe o mais rápido, por favor, porque eu não tenho interesse nisso. Chegou o São João, nem São João, nem seu João, vai-te embora daqui, que eu estou querendo é o João irmão, aquele daí, outro não interessa. Deu para entender? E daí para frente tem um bocado de outras coisinhas que vão aparecendo, e as pessoas vão se encancando com esse brilho. Santidade é não se interessar mais por isso, porque santidade, onde há uma santidade, há uma separação, como morte. O cara separa-se do mundo, separou-se, morreu para o mundo, santifica a sua vida. Quem morre para este mundo, santifica a vida para Deus. Morri para esse mundo. E quem morre, não tem interesse por mais nada. Eu costumo dizer aqui, já falei, os irmãos sabem disso. O cara gostava de samba, não podia ouvir um batuquezinho que já estava lá. Aí morreu. Depois que ele morreu, passou por cima da sepultura dele uma escola de samba. Ele não se mexeu. Ele perdeu o interesse. Ser santo é morrer para o mundo, é perder o interesse pelas coisas do mundo. Perdeu o interesse pelo pecado, perdeu o interesse pela bebida, perdeu o interesse pelas drogas, perdeu o interesse pela prostituição, perdeu o interesse, irmão. Santificar não é não fazer, é perder o interesse por essas coisas. Você entendeu? Graças a Deus. Muito bem, vamos lá. Rapidinho, vamos ler 2 versículos. Levíticos capítulo 20, versículo 7, e depois
ligado a esse 1 Pedro 1,16, mas eles vão colocar um e outro aqui, não se preocupe. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, santificai-vos. Isso, ok. Mas veja, santificai-vos um estágio, uma coisa, e sede santos. Ué, santificai-vos e sede santos, não é uma coisa só? Não. Santificai-vos, o cara pode pensar assim: já me santifiquei. Escute, vou dizer assim: existe um grupo de pessoas que fazem isso, cumpre obrigação religiosa. O cara fala assim: olha, já fui para a igreja, estive lá, ouvi a mensagem, inclusive dei até uma oferta, agora, já cumpri, agora posso. Por quê? Porque agora já cumpri. Santifiquei, agora vou profanar, porque já santifiquei. Há uns que é o inverso, eles se profanam, e depois vão lá para dar uma santificadazinha. O pessoal não faz isso no carnaval? Carnaval é sábado de José Pereira, não sei se ainda chama isso. Aí domingo, segunda e terça, na quarta-feira, santificação. Para quê? Por causa do que cometeu. E por que cometeu? Tem o Senhor prazer em sacrifício mais do que se obedeça a sua palavra? Então, ao invés de estar pecando sábado, domingo, segunda e terça, santifica sábado, domingo, segunda e terça e quarta também. Por quê? Porque é santificai-vos e sede santos, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, segunda, terça, quarta, janeiro, fevereiro, março, em todos os anos de sua vida, sede santos, aleluia. Santificai-vos e sede santos. Mas por quê? Porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Quem entendeu, diga amém. Toca aí, filho, o outro versículo. Bom, porquanto está escrito: sede santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, ou o Senhor, sou santo. 1 Pedro 1,16. Entendeu? Muito simples, né? Exigência da cruz. Quer comunhão com Deus? Tem benefício, mas também tem exigência. Primeira exigência, fé. Primeira exigência. Segunda exigência, santidade. Não dá para ser santo sem ter fé em Deus. Não dá. Como eu sou santo para Deus, mas não acredito nele. Não existe isso. Primeira exigência, fé. Segunda exigência, ser santo. Primeiro benefício, perdão. Que maravilha, que bom. Agora, depois da exigência, vem outro benefício: aceitação. Existe às vezes um pensamento nas pessoas que Deus é obrigado a aceitar as pessoas. Inclusive, nós todos, a grande maioria das pessoas evangélicas, acabam se confundindo no final do culto e pergunta: alguém quer aceitar a Cristo como Salvador? Deu para entender? Você vai num lugar e faz uma prova para entrar numa escola, aí a escola não te aceita. Não é você que não aceita a escola, foi a escola que não te aceitou. Aí você faz uma prova para o emprego, aí o emprego não te aceita. Você volta lá e fala: não fui aceito. Quer dizer, quem não é aceito é quem está pedindo favor, né? Você quer aceitar a Jesus? Coitado de Jesus, ele está que não aguenta. Aceite ele, senão ele se acaba. É assim? Não, a questão é inversa. A questão é: te humilha e pede perdão para ver se ele te aceita. Porque Deus continua sendo Deus, Jesus continua sendo Jesus, céu continua sendo céu. Se eu sair daqui e for me jogar no pecado, Deus continua Deus, Jesus continua Jesus. Sou eu quem preciso dele, e não ele quem precisa de mim. Quem entendeu, diga amém aí.
Eu que preciso dele, sou eu que estou aqui apelando. Senhor, me aceita, me aceita. Senhor, aceita meu louvor. Senhor, aceita a minha oração. Senhor, aceita a minha oferta, porque não adianta eu colocar uma oferta e Deus não aceitar. A oferta vai, a igreja usa, mas Deus não aceitou. Está lembrado de Caim e Abel? Eles ofertaram, Deus não aceitou a de Caim. Pronto, ficou lá. Deus não aceitou, aceitou a de Abel. Aí Abel foi abençoado, Caim não. É preciso ser aceito por Deus. O plano de redenção era essa questão aqui. A questão era essa aqui, bota lá, filho. O plano de redenção, o tabernáculo, era isso aqui. Havia esse montão de gente aqui, e eles queriam, precisavam ser aceito por esse Deus aqui. Ele estava ali apelando, sabe por quê? Na realidade deles aqui, eles estavam no deserto. Nesse deserto tinham serpente, nesse deserto tinha sol casticante, nesse deserto tinha muitos períodos sem água, sem alimentação, e você sabe que eles andaram ali durante 40 anos, e não lhes faltou alimento, e não lhes faltou água, e não lhes estragou as vestes, não gastou o sapato, ninguém fez guerra contra eles para vencer. Um povo no deserto, imagine só, vinha um exército contra eles e eles venciam. Por quê? Porque eles eram bonzões? Não, porque eles tinham um plano de aceitação de Deus, e a coisa não muda. Nós estamos na mesma situação, cercado por inimigos espirituais que não nos tragam vivos por conta do Senhor. A Bíblia diz assim: se não fosse o Senhor, os inimigos teriam nos tragado vivos, mas o Senhor guardou, mas o Senhor protegeu, mas o Senhor acampa anjo em volta, livra e guarda. É preciso ser aceito por Deus. Você pode dizer amém? E como ser aceito por Deus? Primeira exigência, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Segunda exigência, santidade. Santidade que Ele mesmo te dá, que vem da cruz. Mas ele fala assim: agora sede, conserve-se santo. E o benefício da santidade é a aceitação. Agora o Senhor te aceita. Aquele que não anda em santidade não é aceito. Ele vem, ele canta, ele prega, ele oferta, faz, mas não é aceito. É preciso ser santo. Ser santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Vamos ler um versículozinho rapidinho aí. Isaías 56:7, bem rapidinho. Já colocou? Aqui tem que ser tudo instantâneo. Vamos lá. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa, esta aqui, será chamada casa de oração para quem? Para todos os povos. Todos os povos. O convite de Deus estava em cima de 4 cortinas, 4 evangelhos e 5 colunas, que era a graça de Deus. 5 é o número da graça, 4 é plenitude. Deus, pela sua graça, convida a plenitude da terra. Todos os homens serão aceitos na minha casa de oração, todos, desde que venham por meio da fé e busquem santificação. Quem entendeu, diga amém. Está cansando, minha irmã, está com sono já. Termino já, irmão. Querido, vamos para frente aqui, bem rapidinho. E aí vem uma outra exigência. Qual é a exigência agora? Consagração. Consagração. Primeira exigência, fé. Segunda exigência, santidade. Agora, querido, consagração. É preciso se consagrar. Sabe por quê, filho? Porque Deus não aceita dividir você com ninguém. Até porque não existe realmente com quem te dividir. Porque de fato não existe outro Deus. Talvez se houvessem 2 deuses, ele aceitasse dividir e dizer assim: ok, você de manhã serve a mim e à tarde sirva a esse outro Deus aí.
Você à tarde serve a esse outro Deus, e à noite você serve a mim, vai lá para o culto, e depois que sai do culto você pode ir servir a outro, mas não tem outro Deus, só existe um Deus, não existe outro Deus. E na hora que as pessoas infelizmente começam a envolver-se com outras coisas, elas começam infelizmente a envolver-se com o inimigo de Deus, que quer ser Deus, que a Bíblia diz um dia se assentará no trono de Deus, querendo parecer Deus, tem uma vontade de ser Deus, tem uma vontade de ser adorado, tem uma vontade de ser servido, e Deus, sabendo disso, falou assim: consagração a mim, porque se tu sair da consagração, vai acabar caindo no projeto do inimigo, e quem cai no projeto do inimigo, perde a comunhão, quem cai no projeto do inimigo, perde o céu, perde a salvação, perde a eternidade, perde a vida, cai fora disso, é consagração a Deus. Deus não aceita dividir você com coisa alguma, você pode dizer amém aí? Deus não aceita dividir você com este mundo, Deus não aceita dividir você com a vaidade. Quando eu falo de vaidade aqui, tem que ter muito cuidado, né? O pastor falou de vaidade. Deus não aceita dividir você com as coisas que esse mundo oferece, que apenas vão. Vaidade são as coisas que vão, hoje é, amanhã não é. Vou te falar o que é vaidade, bem rapidinho, isso aqui é bem rápido. Dá uma pena olhar esse negócio de vaidade, dá uma tristeza, irmão. Eu estive no mundo, claro, eu me converti aos 23 anos de idade. No meu tempo de jovem, havia também as modas, a vaidade daquela época. Quem estava no auge era Roberto Carlos, estava no auge. O tempo da jovem guarda, eu era menino nessa época, né? Eu já era grande, mas eu era menino. Na época da jovem guarda, ela pegava na minha mão, levava para a escola. Nessa época da jovem guarda, aí Roberto Carlos aparecia com a calça super apertada, um cabelo grande, uma jaqueta, uma medalha desse tamanho no peito, e o pessoal passou a fabricar um cinto bem largão, com a fivela de metal desse tamanho, com um calhambeque desenhado na fivela ainda, o tempo do calhambeque, mora. E a gente, fivelona, calça apertada, cabelo comprido, jaqueta, e aquela coisa ridícula, mas era a vaidade. Sabe por que é vaidade? Porque rapidamente isso vai. Você já percebeu que está indo embora o cabelo de pica-pau? Está indo embora. Aquele cabelo de pica-pau que o pessoal gosta de usar, está indo embora. Está indo embora já. Agora está virando moda cabelo de recruta do exército. Está cheio de recruta do exército por aí. Todo mundo cortado de cabelo de recruta, não sei porquê. Antigamente os jovens deixavam de entrar na Força Armada, porque dizia: eu quero cortar meu cabelo feio daquele jeito, nada. Agora corta porque virou moda, então não é feio, agora virou bonito, mas é vaidade. Daqui um dia isso vai. Eu não esqueço, irmãos, quando aquele sujeito que hoje está dessa grossura, jogador de futebol, foi jogar com a tuinha de cabelo aqui em cima só. Sei o que aconteceu, acho que o barbeiro errou o cabelo dele, e ele foi com aquela tuinha de cabelo assim, ou estava cortando o careca, não deu tempo, porque ia começar o jogo, correu, ficou com a tuinha aqui. No outro dia estava um bocado de gente com aquela tuinha de cabelo aqui. Digo, meu Deus do céu. Mas eu não me preocupei, sabe por quê? Porque eu pensei, isso aí, ó, vai rapidinho, vai ligeirinho. Todas essas coisas, isso é vaidade, são coisas que vão. E Deus fala assim: se envolve com isso não, filho, fica comigo, porque eu não vou, eu sou o mesmo, ontem, hoje e eternamente.
Você não precisa das coisas que vão. Fica com aquele que permanece. Fica com Deus, meu filho. Fica com Deus. Te apega com Deus. Adore a Deus. Sirva a Deus. Fale de Deus. Glorifique a Deus na tua vida. Esqueça essas coisas que vai, que isso não vale nada. Você pode dizer amém aí? Não vale nada. Isso vai ligeirinho. Deus não aceita dividir você com ninguém. Porque não existe outro a quem dividir. E aí, querido, a consagração tem um benefício, o benefício da cruz: reconciliação. Estou passando já uns 2 minutinhos, mas eu vou compensar isso a semana que vem. Passarei 3 minutos. Querido, vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19, já está aqui, né? Rapidinho. E tudo isso provém de Deus. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por quem? Por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo isto, ou melhor, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Espera aí, para entender isso aqui. Bom, eu quero me reconciliar com Deus. Se eu quero me reconciliar, então eu entendo que a humanidade um dia esteve em conciliação, alguma coisa aconteceu que perdeu, e agora tem que se reconciliar. É isso que eu falei para você, o homem foi feito em comunhão, perdeu a comunhão pelo quê? Pelo pecado, e agora tem a necessidade de reconciliar, de voltar. É a religação, é a religião que propõe isso, religar o homem com Deus. Mas para isso é preciso não lhes imputar os pecados, porque o pecado mantém a separação. Está escrito: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Pecado é gravíssimo, mantém o homem longe. Mas Deus, olha como a casa é sério, Deus estava em Cristo. Querido, quando eu penso nisso, eu já vou dizer para você, lá no tabernáculo, todo animal que morria ali apontava para Cristo. Mas quando eu penso assim, que Deus estava em Cristo, aí é você imaginar assim, eu disse a você que Deus estava naquele trono lá, e Ele foi saindo ao encontro do homem. Ele encontrou o homem e falou assim: vem aqui para o meu plano de redenção. E Ele próprio foi para o altar de holocausto. Ele mesmo se ofereceu para dar possibilidade ao homem de poder entrar e chegar até o trono, chegar até o santuário. Que Deus maravilhoso! Agora, depois de Deus fazer isso por você, você ainda vai pensar se bota a sua vida na mão dele? Ainda vai pensar se concorda com isso que ele fez? Você saber, estava em pecado, e pecado me coloca distante de Deus, e longe de Deus eu tenho perdição certa, porque o pecado separa o homem de Deus, tem consequências terríveis. E Deus me amou tanto, que pela graça enviou Jesus, e a graça de Jesus junto ao amor de Deus me proporcionou comunhão no Espírito Santo. E agora na comunhão eu tenho convicção, meu nome está escrito no céu. Mas eu não quero saber de nome escrito no céu. Eu quero primeiro ofertar para o mundo, e a saber que o mundo jaz no maligno. Mas vou pensar ainda se deixo o maligno e abraço-me com o meu Senhor. Tu já pensou uma coisa dessa? Mas Deus está aqui esta noite, dizendo para você o seguinte: que depois de benefícios e exigências, agora vai vir só um benefício primeiro, uma exigência e outro benefício. O primeiro benefício é que a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Nós éramos inimigos, mas Ele nos amou. E o benefício que fez foi que Deus enviou o seu Filho, e Jesus entregou a sua vida por nós. O benefício da cruz é saber: Jesus me deu a sua vida. A pergunta é: você daria a sua vida por alguém? Aí alguém fala assim, na Bíblia, talvez
alguém ousasse morrer por aquele que é justo. Talvez alguém ousasse morrer por aquele que considera bom. Talvez um pai entregue-se à morte por um filho. Uma mãe entregue-se à morte por um filho. Talvez um marido entregue-se à morte pela esposa. Talvez um filho entregue-se à morte pelo pai. Agora, quem entregaria-se à morte pelo inimigo? Nós éramos inimigos, estávamos no pecado, por opção, decidimos ir para o pecado. Ele nos amou tanto, que deu benefício total, que deu a sua vida por nós. Mas do benefício vem uma exigência. Agora, quer reconciliar? Quero. Entrega-me a tua vida. Eu entreguei a minha a você, e entreguei a minha para morrer numa cruz. Agora entregue-me a sua para que eu possa abençoar. Olha que diferença. Mas a exigência é: entregue a sua. Mas aí vem outro benefício. Ele falou assim: eu vim não apenas para que tenhas essa vida de 90 anos, essa vida de 80 anos, essa vida de 100 anos, essa vida de no muito 110, 115, cansado, todo quebrado, 120, não somente essa vida. Ele falou assim: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Eu vim para que tenhas vida eterna. Ele entregou a vida dele, ele pede a sua, não para que você morra, mas que seja abençoado, para depois ainda te dar vida, 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 vida. E quando acaba isso, pastor? Mas nunca, porque ele veio para te dar a vida eterna. Benefícios da cruz, exigências da cruz, termina com você no céu. Agora sim, eu não pedi para ninguém perguntar nada a ninguém a mensagem inteira. Vou pedir para você perguntar agora. Pergunta para quem está perto de você: quer ir para o céu? Quer comunhão com Deus? Agora diga assim: entrega a tua vida. Entrega a tua vida. Você quer ir para o céu? Entrega a tua vida. Você viu aí, né? O plano de redenção. Não é possível que com um plano de redenção desse você ainda não entendeu. Plano de redenção, proposta de Deus, comunhão na cruz, benefícios e exigências. Tudo que Ele quer de você agora é: entrega a tua vida. Eu tenho muito mais vida do que essa para te dar. Muito mais. Vamos ficar em pé? Aonde está a primeira pessoa essa noite que entendeu e quer entregar a sua vida para receber vida abundante, para receber vida eterna? Onde está a primeira pessoa essa noite que entendeu e quer entregar a sua vida a Jesus? Onde tem uma pessoa que queira entregar a sua vida a Jesus? Você que falou, fala mais uma vezinha para quem está perto de você, se você reconhecer que precisa, e diga assim: vamos lá, eu vou contigo lá, para você entregar a sua vida. Está reconciliando, querida? Dê uma grande salva de palma a nosso Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que Deus maravilhoso, glória a Deus. Segunda pessoa essa noite, onde é que está? A segunda pessoa, vem para cá, vem. Não esqueça tudo, deixa essas coisas que o mundo tem, não vai, tudo vai, querido, tudo vai. Isso que o mundo tem lá fora são coisas que vão, hoje são, amanhã não são mais. Mas o que Deus quer te dar é permanente, quer te dar perdão, quer escrever o teu nome no livro da vida do céu. O Senhor quer te dar reconciliação, comunhão, vida eterna. Vem para o Senhor. Onde está a segunda pessoa essa noite? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ou mais Ele faz. A segunda pessoa, venha. O irmão pode ajudar, fala assim: vamos lá, eu vou contigo lá, bora, vamos lá para entregar a tua vida hoje, porque hoje é o dia, de amanhã não sabemos. Cristo pode voltar ainda hoje, você pode partir daqui por meio da morte ainda hoje, mas se partir daqui reconciliado, paz com Deus na eternidade. Onde é que está mais uma pessoa? Segunda pessoa para entregar a vida a Jesus. Venha rápido, venha ligeirinho. Segunda pessoa para entregar a vida ao Senhor, para reconciliar com o Senhor, para voltar para o Senhor. Segunda pessoa. Bom, não havendo pessoas agora, Deus abençoe em nome de Jesus. Amado, estenda a sua mão aqui em direção à serva do Senhor, reconciliando-se com o Senhor. Sem dúvida nenhuma, o céu está em festa.
Oremos então. Grandioso Deus, meu Pai celestial, quero te agradecer, Deus da glória, por esta vida. Quero te agradecer, Senhor, por tudo que tu és. Quero te agradecer, Deus amado, porque temos a convicção que estás neste negócio, Senhor. Abençoa a tua serva, ajuda ela em tudo, restaura o seu viver, Senhor da glória. Pai, restaura a comunhão, restaura, Senhor da glória, o dom, restaura, Pai celestial, a sua vida. Ajuda, Pai celeste, a tua serva em tudo. Deus amado, nós te clamamos e te agradecendo, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora, querido, vamos só fazer a introdução aqui de um louvor e vamos estar ministrando a bênção para a sua vida. Curve sua cabeça um pouquinho, feche os seus olhos. Glória a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Todos digam amém. Uma vez em duas partes para Israel se abrir. Disse também que é difícil de acreditar que o grande peixe ao profeta Jonas engoliu. Minha resposta foi tão firme como é minha fé, pois acredito que a Bíblia a verdade é. Quando a enfermidade chega e a morte quer levar, até quem duvidava passa a acreditar. Vou acreditar que um milagre em minha vida acontecerá. Não vou duvidar, pois sei que a Bíblia é a palavra do Senhor Jeová. Minha resposta é tão firme como é minha fé, pois acredito que a Bíblia a verdade é. Quando a enfermidade chega e a morte quer levar, até quem duvidava passa a acreditar. Vou acreditar que um milagre em minha vida acontecerá. Não vou duvidar, pois sei que a Bíblia é a palavra do Senhor Jeová. Eu tomo posse da bênção que Deus tem para mim na noite de hoje. Segura bem essa aplauda ao Senhor. Pois tenho sobre a minha vida a mão de Jeová. Se Israel passou em seco no meio do mar, eu sei que em minha frente as águas também vão se abrir. Se Josué e a muralha veio ao chão, vou acreditar que um milagre em minha vida acontecerá.